Temos aqui uma questão que fala sobre a transformação cíclica. Ela fala assim, ó: o gráfico representa a transformação cíclica sofrida por um gás perfeito no sentido A, B, C, D, A. Então aqui a gente já tem uma ideia de que o ciclo se dá no sentido horário. Só de olhar no gráfico a gente já tem uma noção, ó. Sentido horário. Ele está vindo de A e volta novamente para A, passando por B, C, D. E aí pergunta-se: há conversão de calor em trabalho ou de trabalho em calor? Então, na letra A, se é sentido horário, a gente está tendo uma conversão de calor em trabalho, tá? Por quê? A gente coloca aqui, porque está em sentido horário, tá? E devido ao sentido horário, a gente vai primeiro aumentar o volume, aumenta o volume, depois diminui a pressão. A gente tem aqui, ó, uma troca de calor em trabalho. A gente, ó, passa, transforma aqui o calor que nós temos em trabalho, depois aqui novamente e assim sucessivamente. Então, há horário porque a gente transforma calor em trabalho. Qual é a quantidade de calor trocada no ciclo em questão? E qual a quantidade de trabalho? A gente sabe nessa relação aqui que como a variação de energia interna não muda, ela é zero, então dentro da nossa primeira lei da termodinâmica, a gente já pode entender que minha quantidade de calor vai ser igual ao trabalho realizado, porque aqui é zero, tá? Então, se eu acho um, eu já tenho outro. Como que eu posso encontrar aqui? O valor do trabalho a gente já sabe, ó. Porque o valor do trabalho é a área dentro do ciclo. Olha só. O que que eu tenho aqui? Eu tenho um retângulo e eu tenho um triângulo, né? Um triângulo aqui, ó, de ângulo reto. Então, eu posso pegar minha área, né? Essa minha área é o meu trabalho e eu posso o quê? Somar a área 1 mais a área 2. O que que vai ser minha área 1? A minha área 1 eu posso falar que é o meu retângulo, e minha área 2 eu posso falar que é meu retângulo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Área 1 vai ser a minha base vezes a minha altura sobre 2. O que que é a minha base? A minha base vai ser a variação do volume. A minha altura vai ser a minha variação da pressão sobre 2. Variação do volume vai ser 2. E aí a gente tem que entender o seguinte, ó. Aqui é meu valor inicial e aqui é meu final. Se a variação é o final menos inicial, então eu sei que vai ser 5 menos 2, que multiplica a minha pressão, né? A pressão vai ser 6 menos 4. Tudo sobre 2. 5 menos 2, 3. 6 menos 4, 2. 3 vezes 2, 6, dividido por 2, 3. Então, a minha área 1 é 3. Então, ó, o meu trabalho, que é igual à minha área, vai ser igual a 3, mais, agora eu vou calcular a área 2. A área 2 é um triângulo, né, é um retângulo. Então, vai ser base vezes altura. A minha base, variação de volume. Minha altura, variação de pressão. Tá? Então, vai ser 5 menos 2, que multiplica 4 menos 2. 5 menos 2, 3. 4 menos 2, 2. 3 vezes 2, 6. 3 mais 6, 9. Lembrem que eu tenho um expoente. Então, vai ser, na verdade, aqui, ó, 9 vezes 10 a 5 joules. Tá? Lembrem sempre disso. Aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque, vamos ver aqui, ó, pressão aqui vai ser 2 vezes 10 a 5. Aqui também vai ser 10 a 5. Meu resultado aqui vai ser 10 a 5. Eu vou somar, vai dar o mesmo valor.
Então, qual é a quantidade de calor trocada no ciclo em questão? Quantidade de calor, 9 vezes 10 a 5 joules. Qual é o valor do trabalho? 9 vezes 10 a 5 joules também. Porque a gente sabe que a variação interna é nula dentro de uma transformação cíclica, tá? Aqui acabei de olhar também, olhem só, né? Falta de atenção. O volume é menos 3, tá? Então, eu vou ter que refazer tudo aqui, ó. Vamos refazer. Vamos refazer. Realmente vale a pena a gente errar para a gente nunca mais esquecer, né? Então, vamos refazer aqui agora de forma correta, tá? Não tem problema em gente errar aqui, a gente não pode errar na prova. Então, ó, a gente sabe que a letra A é conversão de calor em trabalho, né? Porque a gente sabe que está em sentido horário. E a letra B, vamos calcular aqui, ó. A gente sabe que a variação de energia é zero. Se a variação de energia é zero, então, ó, ΔU igual a Q menos trabalho, que é a minha primeira lei da termodinâmica, vai ficar Q menos trabalho igual a zero, e, consequentemente, a quantidade de calor é igual ao trabalho realizado. Então, se eu achar o valor do trabalho, eu já acho o valor da quantidade de calor. A minha área 1, vou calcular aqui o meu triângulo, retângulo, tá? Então, a área 1 vai ser igual a base vezes a altura sobre 2. A base vai ser 5 menos 2 vezes 10 a menos 3, tá? Que multiplica 6 menos 4 vezes 10 a quinta. Agora sim eu coloquei certinho, tá? Tudo dividido por 2. Isso vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 3, que multiplica 2 vezes 10 a quinta sobre 2. Agora sim a gente vai fazer certinho. Se for, no caso aqui, 3 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica 2 vezes 10 elevado à quinta, a gente vai ter um valor de 600 dividido por 2. Então, a minha área 1 é igual a 300. Como a minha área 1 é o meu trabalho, né, parcial ali, eu coloco joules. Agora tá bem perfeito, tá? Minha área 2, que é esse retângulo aqui, ó, a minha área 2, tá? Então, a área 2 vai ser igual a base vezes altura, que é igual a base 5 menos 2, que multiplica 10 a 3. Por que eu coloco aqui só uma vez? Porque se eu pegar 5 vezes 10 é menos 3, menos 2 vezes 10 é menos 3 é a mesma coisa, tá? Eu só simplifiquei. Que multiplica, agora é 6, agora é 4 menos 2. 4 menos 2 vezes 10 à quinta. Isso vai ser igual a exatamente o que está aqui em cima, só que eu não vou dividir por 2, né? Então, vai ser 10, né? 3 vezes 10 a menos 3, que multiplica 2 vezes 10 à quinta. Então, aqui o meu valor é 600, que eu não tenho divisão. Então, o meu trabalho no momento 2 é igual à minha área 2, que é igual a 600 joules. Então, o meu trabalho total, eu vou colocar aqui, ó, o meu trabalho total é a soma do trabalho 1 mais a soma do trabalho 2. Quanto que vai dar aqui? 300 mais 600, que é igual a 900 joules. Como o meu trabalho é igual à minha quantidade de calor, então a minha quantidade de calor total, tá? Trocada no ciclo, também vai ser 900 joules. Agora sim está correto, tá? É bom a gente errar de vez em quando, porque a gente nunca mais erra depois, certo?
Agora a gente vai entrar numa parte muito importante, que a gente vai tentar identificar e caracterizar a conversão de calor em trabalho e trabalho em calor, e a partir daí enunciar a segunda lei da termodinâmica. E a gente conseguir identificar como funcionam as máquinas térmicas e as máquinas frigoríficas. Então vamos prestar bastante atenção aqui e vamos começar. Primeira coisa muito importante a ser relacionada, tá? É a gente identificar que existem transformações reversíveis e transformações irreversíveis, tá? Por que eu digo isso? Porque a gente vai entender que a segunda lei da termodinâmica vai identificar que existe uma certa irreversibilidade quando a gente, né, transforma calor em trabalho e vice-versa, tá? Então, ó, chamamos de reversíveis transformações que podem se efetuar em ambos os sentidos, de modo que, na volta, o sistema retorna ao estado inicial, passando pelos mesmos estados intermediários sem que ocorram variações definitivas dos corpos que rodeiam. Então, a gente fala que a transformação é reversível quando ela volta do jeito que ela era antes, passando pelos mesmos processos. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma descida reversível, quando a gente tem um cubo de massa m num plano inclinado, em que ele vai descer e essa mola vai fazer com que ele tenha o mesmo processo de retorno, tá? Claro, a mola ela tem que estar calibrada, entre aspas, para poder ter esse processo reversível. A gente vai falar que é irreversível quando a inversa só puder efetuar como parte de um processo muito complexo e vai envolver interações com outros corpos. Então, a gente vai falar de reversível, aquela transformação que é praticamente impossível de retornar ao seu estado inicial. Ela só vai vir para o seu estado inicial se a gente colocar algumas variáveis mais complexas. E é isso que ocorre na maior parte, né, dos processos termodinâmicos. E aí vem o seguinte, né? Como a maior parte dos processos termodinâmicos eles são irreversíveis, a segunda lei da termodinâmica vem falar para a gente o seguinte: é impossível construir uma máquina operando em ciclos, a gente já sabe o que é um ciclo, né? Cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. O que ele diz para a gente aqui? Que quando a gente trabalha com uma máquina térmica ou frigorífica, e a gente vai entender o que é direitinho, mesmo ela sendo operada em ciclos, que a gente viu, né, na última explicação, ou seja, a gente volta para o estado inicial, né, daquela transformação, ela não vai voltar da mesma forma, tá? Não tem como a gente converter todo o calor em trabalho. A gente vai perder calor de alguma forma, tá bom? Então, é importante a gente entender essa primeira parte aqui, tá? Então, a gente vai perder calor para outro tipo, né, de processo que não seja o trabalho, a gente não converte ele completamente. O segundo ponto fala também para a gente o seguinte: o calor ele não passa espontaneamente de um corpo para o outro de temperatura mais alta. Então, o que acontece aqui? O calor ele sempre vai passar do corpo quente para o corpo frio. Isso naturalmente, tá? Quando a gente fala aqui espontaneamente, a gente fala de forma natural, tá? Então, o calor, ele vai do corpo quente para o corpo frio. Isso é o natural. Ele nunca, naturalmente, vai passar do corpo frio para o quente. E é isso que essa afirmação fala pra gente. O calor não passa espontaneamente do corpo para o outro de temperatura mais alta, tá? Então, ele não vai de um corpo frio para um corpo quente. Ele vai passar espontaneamente do corpo quente para o corpo frio. Isso é a segunda lei da termodinâmica, tá? São esses dois enunciados, cada um deles feitos por um físico distinto, mas que na verdade vai falar pra gente aí a mesma coisa, tá? A gente não tem como criar um ciclo de total transformação de calor em trabalho, a gente vai ter perdas, tá? E a gente vai ver que essa perda vai gerar uma eficiência, né? Quanto menor perda, melhor a eficiência daquela máquina. E o calor não passa espontaneamente,
de um corpo frio para um quente. Ele vai passar espontaneamente de um corpo quente para um frio, certo? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que levar sempre em consideração. Não quer dizer que a gente não vai ter uma passagem de calor, né, no caso aqui da nossa questão B, pode acontecer, mas não de forma natural, tá? A gente vai ver que os processos das máquinas térmicas ocorrem como processo A e os processos das máquinas frigoríficas acontecem como ocorre em B. Então, quando a gente tem a conversão de calor em trabalho, a gente está falando de uma máquina térmica, tá? Quando a gente está falando de uma máquina térmica, temos que ter em mente, então, que nós temos aqui a gente tem um processo aqui de passagem de calor de um ponto mais quente, tá? Para uma região de calor mais frio, dizer de forma leiga, tá? O que ele fala aqui pra gente? Ele fala assim, ó, para que uma máquina térmica converta calor em trabalho de modo contínuo, tá? Ela está sempre convertendo. Deve operar em ciclo entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria. Então, eu vou ter duas fontes térmicas, tá? Eu vou ter uma fonte quente, eu vou ter uma fonte fria. Para que eu crie uma conversão de calor em trabalho de forma contínua, a gente vai ter que ter essas duas fontes para que a gente tenha aqui a produção de trabalho, tá? A máquina retira calor da fonte quente, ó, isso aqui é uma máquina, a gente tem a fonte quente, então a máquina tira calor da fonte quente e converte parcialmente em trabalho. Então, dentro da máquina, essa fonte quente vai levar calor para essa máquina. Dentro da máquina, a gente vai ter uma conversão parcial. Isso aqui é importante, ó. A conversão é parcial, porque a gente viu que na segunda lei da termodinâmica é impossível converter todo o calor em trabalho, tá? E depois vai rejeitar o restante, né, daquele calor que não foi utilizado para gerar o trabalho na fonte fria. É isso que acontece aqui, tá? Essas máquinas térmicas que a gente tem aqui e que existe no nosso dia a dia, né? Por exemplo, as usinas termoelétricas são usinas de máquinas térmicas, tá? Ele vai ter a sua fonte quente, vamos colocar aí a caldeira, né? É termoelétrica nuclear também, tá? Então, o material carvão ou, né, o urânio enriquecido vai gerar calor, ou seja, vai estar numa fonte quente, vai levar esse calor para a máquina térmica, essa máquina térmica vai gerar trabalho. Esse trabalho ele vai ser parcial, porque ele vai ser utilizado para geração de energia elétrica, só que parte desse calor não consegue ser transformado em trabalho, e aí você vai ter uma fonte fria que vai receber esse calor, tá? Quanto menos calor essa máquina térmica rejeita, melhor vai ser o rendimento dessa máquina térmica. Isso ocorre, por exemplo, dentro do carro também, tá, gente? O motor do carro. Então, quando a gente fala de máquina térmica, a gente estuda normalmente o rendimento dessa máquina. Então, o rendimento da máquina térmica, a gente usa o símbolo aqui, que é energia útil sobre energia total, tá? Como que a gente usa isso? A gente pode colocar o valor do trabalho realizado sobre a quantidade de calor que foi fornecida, tá? Como o trabalho, né, como o calor fornecido não vai gerar completamente o trabalho, a gente vai ter uma relação aqui, né, o valor de N sempre vai ser menor que 1. E quanto mais próximo de 1, né, vou colocar aqui, eu coloquei errado, peraí.
O N, quanto mais próximo de 1, a gente considera mais rentável, tá? Quanto mais próximo de 0, menos rentável. A gente pode usar também a relação, se a gente não tiver, por exemplo, o valor do trabalho, a gente pode usar a relação entre a quantidade de calor rejeitada, que é o Q2, tá? Então, o Q2 aqui, ó, é o que foi rejeitado. E o Q1 é o que foi fornecido, tá? A gente pode também ter essa relação. Então, vai ser o 1 menos a relação entre o que foi rejeitado e o que foi fornecido. A gente também acha o valor do rendimento dessa máquina térmica. A máquina térmica trabalha com uma conversão natural, a conversão espontânea, aonde vai passar calor da fonte quente para a fonte fria. Aqui agora a gente vai ter o não espontâneo, o não natural, que é a máquina frigorífica. Uma máquina frigorífica dentro da nossa casa é a geladeira, né? Vou até colocar aqui como exemplo, ó. A gente pode pôr aqui a geladeira da nossa casa. O que que ela faz? Ela faz o contrário, ela pega, olha só o que ela fala aqui, ó. Ela vai pegar calor da fonte fria, ela não vai realizar trabalho, né? Vai ser um trabalho realizado sobre ela, e aí ela vai liberar calor para a fonte quente, tá? É o contrário. Enquanto que, vou até voltar aqui para a gente poder identificar, ó. Enquanto que na primeira, a gente vai ter, no primeiro processo, uma temperatura maior que a temperatura no segundo processo final, aqui já vai ser o contrário. A gente vai ter uma temperatura menor no primeiro processo e maior no segundo, tá? Se a gente for pensar aqui, a gente fala assim, poxa, está totalmente fora a segunda lei da termodinâmica. E na verdade, não, tá? A gente tem, né, uma entrada, né, de uma quantidade de calor de uma fonte fria na máquina térmica. Mas ela não transforma em trabalho, ela precisa de um trabalho sobre ela para poder transformar, ou seja, isso daqui indica para a gente o seguinte, ó. Se o trabalho é necessário para realizar o processo, significa que não é espontâneo. Então, está dentro da segunda lei, tá? Então, ele é artificialmente realizado. Então, ó, a gente vai pegar o calor da fonte fria para a nossa máquina térmica. E para que isso seja realizado, um trabalho vai ser necessário para que essa máquina térmica tenha essa quantidade de fonte fria e esse trabalho que vai ser, né, que vai ser realizado sobre a máquina térmica vai gerar calor para a fonte quente. É isso que faz com que uma geladeira funcione, tá? Ela vai pegar a fonte fria e para que ela tenha, né, de certa forma, essa quantidade de calor frio, ela vai precisar de um trabalho realizado pelo motor dela e aí sim ela vai ter um calor sendo liberado para a fonte quente. E a gente vai calcular também a eficiência dessa máquina frigorífica. O que seria a eficiência dessa máquina frigorífica, né? Ó, vai ser expressa pela relação entre a quantidade de calor retirada da fonte fria, Q2, e o trabalho externo envolvido na transferência, tá? Então, esse aqui vai ser eficiência, se ele vai ser muito eficiente ou pouco eficiente. Vamos fazer duas questões, uma de máquina térmica, outra de máquina frigorífica, para a gente poder analisar esses conceitos que a gente acabou de ver, tá? A primeira fala assim, vou pegar a canetinha, uma caldeira, a temperatura de 600 Kelvin. Então, a fonte quente, que é a fonte Q1, é 600 Kelvin. Fornece vapor correspondente a 1000 quilocalorias a cada segundo.
tá? O que que isso significa para a gente? Se a gente tem uma energia a cada segundo, a gente está falando de potência, tá? Então, ó, vamos colocar aqui no cantinho que a potência, né, dessa fonte quente é de 1000 quilocalorias por segundo, tá? A uma turbina. A turbina é a máquina, tá? O vapor, depois de passar pela turbina, cede ao condensador, tá? Que é a fonte fria, fornece 800 quilocalorias por segundo a uma temperatura de 293 kelvins. Se a gente considerar uma caloria aproximadamente 4 joules, determine a potência produzida por esta máquina e calcule o seu rendimento, que é o valor do N, tá? Então, vejam só, né? A gente está falando de uma máquina térmica. Essa máquina térmica, ela inicialmente está a 600 Kelvin. Ela vai produzir, né? Através disso, ela vai fornecer calor para essa máquina térmica. Quanto que ela vai fornecer de calor para essa máquina térmica? 1000 quilocalorias a cada segundo, tá? E ela vai liberar para a fonte fria 293 Kelvin, sendo 800 quilocalorias por segundo. Primeiro, vamos transformar aqui, ó, essa potência em joules, tá? Então, a potência 1 vai ser 1000 quilocalorias por segundo. Se uma caloria é 4 joules, então 1000 calorias vai ser quanto, gente? Então, a gente sabe que se eu pegar esse 1000 e multiplicar por 4, eu vou achar o valor em joules. Vai ser 4.000 quilojoules, tá? Já o P2, eu tenho 800 quilocalorias por segundo. Se eu tenho 800 quilocalorias, quanto que eu vou ter em joules? Se eu pegar esse 800 e multiplicar por 4, eu vou ter o valor. Então, eu vou ter aqui 2.400 quilos. 2.000 não, gente, desculpa. 3.200 quilojoules. Hoje tá difícil, né? Então, aqui eu já tenho o valor em quilojoules, tá? Como é potência, eu coloco por segundo. O que que isso quer dizer para mim, tá? Quer dizer que eu tenho uma caldeira, temperatura de 600 Kelvin, tá? Ela vai fornecer vapor, que vai corresponder a 1000 quilocalorias, ou seja, 4.000 quilojoules por segundo a uma turbina. O vapor depois vai passar da turbina, vai ceder ao condensador, 3.200 quilojoules, a uma temperatura de 293 kelvins. Então, ele quer saber a potência produzida pela máquina, tá? E calcular o seu rendimento. Só que ela quer a potência produzida em watts, tá bom? O que que é o watt? O watt é joule por segundo. Opa, então eu posso mudar aqui, ó. Então, P1 vai ser 4.000 quilowatts e o P2 vai ser 3.200 quilowatts. Olha que bonitinho que ficou, né? Aqui, pessoal, é simples, né? A gente sabe que a potência vai ser a quantidade de calor pelo tempo, tá? Ele diz pra gente aqui que é produzido 4.000 joules a cada segundo e 3.200 joules a cada segundo. Então, eu posso designar aqui que o meu Q1 é 4.000 quilojoules e o meu Q2 é 3.200 quilojoules, tá? Essa diferença entre os dois vai ser, na realidade, o trabalho realizado pela máquina. Se eu insiro
4.000 quilojoules na minha máquina e sai só 3.200, significa que 800 quilojoules foi feitos, né, foi através de trabalho, tá? É isso que ele quer dizer para a gente aqui. Então, o meu trabalho vai ser o Q1 menos o Q2. 4.000 menos 3.200, que é igual a 800. Só que é quilo, né? Joule. Bom, pronto, a gente achou o valor do trabalho. Por que a gente acha o valor do trabalho aqui? Porque ele quer a potência produzida pela máquina. A potência produzida pela máquina é a potência relacionada ao trabalho, tá? O que é potência? A potência vai ser, no caso, então, o trabalho relacionado ao tempo. Então, eu posso pegar aqui 800, né, quilojoules em 1 segundo. Joule por segundo é watts, então eu coloco 800 quilowatts. Então, eu já achei a potência produzida pela máquina. Então, aqui, ó, o PM. Agora, ele quer o quê? O rendimento. O que é o rendimento? É o N. O N, grego aqui bonitinho, ele vai ser o quê? Vai ser o trabalho realizado dividido pelo calor fornecido. Então, vai ser 800 dividido por 4.000. 800 dividido por 4.000. A gente pode fazer aqui, ó, corta 2 zeros, 2 zeros. 8 por 40 vai ser 0,2. A gente passa esse valor aqui para percentual, né? Que vai ser igual, então, a 20%. Então, o rendimento dessa máquina térmica é de 20%. Muito pouco, né? Muito pouquinho. Quanto mais próximo de 100%, melhor, tá? Vamos fazer, então, a questão agora sobre máquinas frigoríficas. Fala assim, ó. Numa máquina frigorífica, em cada ciclo do gás utilizados, são retirados 120 joules do congelador. Ou seja, é o meu Q2, tá? Ó, Q2, 120 joules, tá? No processo, a atmosfera, que é fonte quente, recebe 150. Determine o trabalho do compressor em cada ciclo e a eficiência dessa máquina térmica. Aqui já é o contrário, né? Olha, a fonte fria que vai ceder calor para a máquina térmica e ela vai liberar uma quantidade de calor para a nossa fonte quente maior. Por que existe essa diferença? Porque o meu trabalho aqui vai ser o meu Q1 menos o meu Q2. Então, esses 30 joules aqui, ó, é o que a minha máquina recebeu para conseguir ceder, né, um calor para a fonte quente, tá? Então, ó, 30 joules é o valor da minha letra A. Já achei, né? E a eficiência? A eficiência, né, da minha máquina frigorífica vai ser, né, o Q2, que é a minha fonte fria, sobre o trabalho que foi fornecido para para a minha máquina frigorífica. Então, vai ser 120 dividido por 30. Quanto que vai dar aqui, ó? 12 por 3, 4. Adimensional, porque é joule dividido por joule, não tem nada, né? Então, é adimensional. Então, aqui a minha eficiência da minha máquina é 4. Tá bom? Muito simples, né? A questão da máquina térmica foi até um pouquinho mais complicada, mas muito simples. Então, a gente tem que entender o que é uma máquina térmica, o que é uma máquina frigorífica, e entender que na máquina térmica eu vou ter a conversão de calor em trabalho, e na máquina frigorífica eu vou ter a conversão de trabalho em calor. Aqui no caso, ó,
só para a gente finalizar e entender bem, o que aconteceu aqui, ó? Esse valor aqui de trabalho foi o trabalho liberado pela máquina. Ele pegou o calor que ele recebeu e transformou parte desse calor em trabalho. Por isso que na fonte 2, o valor da quantidade de calor é menor. Já aqui, ó, é o contrário. Ele vai pegar o calor dele, mas para ele conseguir liberar um calor maior, ele precisa transformar o trabalho em calor para que a fonte quente receba mais calor do que a fonte fria. É isso que a gente vê nas máquinas térmicas. A próxima aula a gente vai terminar a termodinâmica, a gente vai falar do ciclo de Carnot, a gente vai falar também de algumas características aí, né, da escala Kelvin da termodinâmica, o princípio de degradação de energia, entropia e desordem. Até lá!